Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Hoje nós vamos falar do segundo vídeo de bônus que a gente estava falando do nosso mini curso de algoritmos. A gente vai falar hoje de expressões, ou seja, operadores, para a gente trabalhar e manipular melhor os nossos dados, beleza? Então, se você está gostando desse nosso mini curso, dê o seu like aí pra gente, tá bom? Vamos lá que o vídeo começa agora! Continuando, então, nós estamos falando dos tipos de variáveis primitivas do Java e como usar operadores para criar expressões com essas variáveis, beleza? A gente já falou dos tipos que eram, lembra qual que eram? Todos os nossos tipos primitivos? Os numéricos, caracteres, booleanos. Foram esses tipos que a gente falou, tá? Então, a gente passou pelos nossos tipos inteiros, pontos flutuantes, caracteres, booleanos, e fizemos um exercício. Então agora a gente vai falar dos operadores que a gente pode aplicar dentro desses tipos de variável. Vamos lá, operadores, o que são, né? Operadores são aqueles caras que aplicados a uma ou mais variáveis, ou seja, operandos, resultam em um valor que pode ser aplicado a qualquer variável. Um exemplo bem bobo, eu tenho uma variável do tipo inteiro, eu posso simplesmente aplicar o operador de mais e pegar o resultado disso e colocar numa variável chamada soma. Simples assim, certo? Como, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu tenho aqui deixa eu pegar aqui um apontadorzinho, ó. Eu tenho aqui, ó, uma variável A que valor igual a 10, uma variável B valor igual a 20, e eu posso ter, então, uma variável C que soma os dois valores. Esse cara aqui é um operador de soma que consegue somar duas variáveis de tipos numéricos. Uma coisa importante desses nossos operadores é que eles são aplicáveis a um determinado conjunto de tipos de variáveis, certo? E aí, o resultado é de um determinado tipo de variável. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho que nem todos os operadores que a gente tem aqui aplicam-se para todos os tipos de variáveis. A gente tem, então, alguns tipos para usar, tá bom? Bom, a gente tem no Java vários tipos de operadores. Tá? Unários, aritmético, deslocamento, comparação, conversão de tipo, lógica, atribuição ternária. E a gente vai então falar somente aqui dos mais importantes que a gente considera para esse momento, tá? Para a gente não ficar entrando em muitos detalhes. Como, por exemplo, os operadores unários. Esses operadores são interessantes porque eles só são aplicáveis a um operando. Por exemplo, eu tenho o operador de negação. O que ele faz? Ele retorna a negação do valor ou seu complemento. No caso, se a gente tem uma variável tipo booleana, se eu tenho a variável booleana é de maior, o que esse operador de negação faz? É como se ele estivesse dizendo, não é de maior, né? E aí ele retorna true ou false, certo? Então, esse operador aqui inverte um valor de uma variável booleana. E isso é legal, né? A gente pode usar ele em vários das nossas perguntas durante os nossos algoritmos. O operador de incremento e decremento, incremento mais mais, a gente já tinha visto, lembra no for? O for usa muito aquele i mais mais, lembra? A gente sempre coloca esse mais maisinho, o que ele faz? Ele basicamente incrementa o valor em 1. É isso que ele faz. Incrementa o valor em 1. Né? Ou, se for o decremento, ele diminui o valor em 1. É muito útil aumentar e diminuir o valor em 1 dentro dos algoritmos. Então, a gente acaba tendo um operador só para fazer isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável A chamada A igual a 1. Ó. E aí, eu tenho agora esse A++ que muda o valor de A de 1 para 2. Basicamente, essa é a grande sacada desse operador de incremento e decremento. Outros importantes, operadores aritméticos. Operadores aritméticos são muito importantes quando a gente fizer o nosso algoritmo. Vamos ver nosso exercício daqui a pouco. Olha lá, operador de soma, ele pega operadores numéricos ou do tipo string. A gente usou soma agora há pouco, não foi? No outro vídeo anterior? Foi. A gente estava usando com strings o operador de soma. O que ele fazia? Ele concatenava. Ele não somava um número, uma letra com outra, não. Ele simplesmente juntava duas informações numa grande string, né? Enquanto que o numérico ele soma o valor efetivamente, tá? De subtração, divisão e multiplicação fazem exatamente o que você imaginou. Subtrai, divide e multiplica, tá? E aí,
se você estiver trabalhando com números inteiros, toda essa aritmética é feita com aritmética de inteiros, sem vírgula, né? Então, por exemplo, 4 dividido por 3 inteiro é 1, não é 1,333, porque aqui nós estamos falando só da parte inteira desse negócio, né? E aí, a gente então segue as regras da matemática. Divisão por zero, por exemplo, não pode, né? Tem as parênteses, né? Tem que primeiro executar os parênteses e depois os outros. A gente executa primeiro a multiplicação, depois a soma, né? E assim vai. E aí a gente tem aqui, ó, que tem um outro carinha que não é porcentagem, tá, pessoal? Muita gente confunde com porcentagem, muita gente, né? Não é, chama resto da divisão, tá? Quando você divide um número pelo outro, 5 dividido por 2, né? Dá 2. Só que ele sobra um resto, lembra do resto? O resto é 1. Porque ainda não consegui dividir aquele último 1 que sobrou por 2. É que nem a história da pizza, né, galera? Eu tenho uma pizza dividida em 5 pedaços. Eu dou 2 pedaços para uma pessoa, 2 pedaços para outra pessoa, sobra aquele 1 pedaço. O que eu faço com ele? Né? Não faço nada, é o resto. Ou não, né? A gente pega, cada um corta mais um pedacinho, né? Só que aí você está na realidade colocando a tal da vírgula. Então isso que não é o caso aqui. O resto da divisão, ele pega exatamente o módulo. Isso é muito útil para vários tipos de verificação, como por exemplo, se um é divisível por outro, se você fazer contagens por somente um determinado número de vezes, assim vai. Né? Esse resto da divisão é muito útil em muitos tipos de algoritmos. Outros tipos de operadores são os de comparação. Esses caras são muito bons porque eles geram perguntas. São aqueles operadores que comparam um número com outro, uma variável com outra. A variável é maior que a outra? É menor que a outra? Né? Maior, né? Menor. É maior ou igual a outra? É menor ou igual a outra? Sabe? E isso tudo gera booleano. Lembra? A gente já falou um pouco sobre isso no nosso minicurso lá. Esse aqui talvez seja um pouquinho mais diferente. Esse aqui não é menor ou menor, é igual. Essa variável é igual a outra. Igual é igual do tipo pergunta. Não é igual do tipo estou recebendo o valor que nem outros resultados aqui, ó. A igual a 1. Não, isso aqui não é pergunta, isso aqui é uma afirmação. A é igual a 1. Enquanto que esse aqui é pergunta. A é igual a 1? Né? Inclusive tem a pergunta de não é, né? A não é igual a 1? Entendeu a diferença? Então, esses caras todos geram perguntas. E por isso o resultado é sempre um booleano. Tá bom? E a gente usa com tipos numéricos, que é a melhor forma. A gente consegue comparar em termos de tamanho, certo? E esses aqui são os operadores lógicos. Lembra dos operadores lógicos? E, ou, e o ou exclusivo. Tem o não. Né? O negação é também um operador lógico, mas é para um operando só. Os operadores lógicos normais aqui, o e o ou, eles são para 2. Então eu tenho e, é de maior, e pode servir o exército, é de maior, ou é filho de pai rico. Lembra aquela brincadeira que a gente fez lá no nosso minicurso? Pois é. E aí, então, a gente usa sempre operador do tipo boolean para que a gente, então, trate as nossas expressões booleanas. Muito bom isso aqui. E existem ainda alguns operadores de atribuição para facilitar a nossa vida. Como, por exemplo, o x igual a 3. Lembra dele aqui? A gente sempre fez, estou atribuindo o valor de 3 à variável x. Isso é o mais usado. Mas tem mais alguns que a gente pode usar se a gente quiser. O que esses caras malucos aqui fazem? Por exemplo, x mais igual a 5. O que isso faz aqui? Ele pega o valor de x e soma 5. Basicamente isso que ele faz. Lembra o x mais que soma 1? Esse aqui soma 5. Ou soma, se você colocar x mais igual a 2, ele soma 2. Né? Que é o equivalente a fazer isso aqui. Ó. X igual a x mais 5. E isso é para todos. X igual a x mais 5, ou x igual a x menos 5, x igual a x vezes 5, x igual a x dividido por 5. Certo? Todos esses caras são exatamente esse conceito aqui. Só troca o que tiver nesse cara por esse cara. Tá? É útil, não é tão comum, mas tá aí para a gente poder usar. Tá bom?
Então vamos fazer um exercício bem legal. Esse exercício é um pouco mais bacana. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para olhar ele. Olha só. Um trabalhador ganha R$ 2.000 por mês. Utilize o Java para calcular 3 coisas: o imposto de renda, o valor líquido do salário anual dele e o valor do bônus anual. Né? O imposto de renda. Vamos lá. Como é que calcula esse imposto de renda? O imposto de renda é 10% para a renda anual de até 15 e 20% para o valor que passar de 15 mil. Uau! Isso é um pouco mais complicado, Pedro. Será que é melhor a gente fazer isso no próximo vídeo? Então tá, eu vou deixar vocês aí fazendo esse exercício e vou no próximo vídeo vou colocar a resposta desse exercício, tudo bem? E é isso aí, então, pessoal, valeu. Eu vou então voltar no próximo vídeo com esse exercício aqui, tá bom? Tentem ele aí em casa, beleza? Um grande abraço e até a próxima!